Dia 1º de julho de 2000, a garotinha chamada Sarah Payne foi visitar seus avós na Inglaterra. Sarah Payne foi brincar perto de um milharal com seus irmãos. Enquanto brincava, Sarah tinha se machucado. Então, depois que se machucou, foi embora para a casa de seus avós com seu irmão. No caminho, o irmão de Sarah tinha visto esse cara, Roy Williams. Esse cara acenou, dando tchau pro irmão de Sarah e sorriu. Então, enquanto eles estavam caminhando, Roy Williams estava perto de uma van. Pegou Sarah pelo braço, jogou dentro da van e foi embora. Sarah ficou desaparecida, então a família ficou em desespero. Chamaram polícia. A polícia não conseguiu achar rastros de Sarah, não conseguiu achar nada de Sarah. Então aquele mistério ficou na cabeça de toda a família, na Inglaterra toda. Todo mundo ficou preocupado com Sarah. Então, dia 17 de julho, o corpo de Sarah foi encontrado com muitos hematomas, mas o corpo de Sarah foi encontrado em estado de decomposição. No corpo de Sarah havia asfixia e estrupo. Sarah tinha sido estrupada por esse cara chamado Roy Williams. Esse caso ficou tão chocado na Inglaterra que quando eu vi, eu fiquei em choque. Uma garotinha de 8 anos que estava só brincando com seus irmãos, que tinha acabado de sair da casa de seus avós só para brincar e depois nunca mais foi vista. Roy Williams foi preso e foi condenado a 40 anos de prisão. No local onde a Sarah foi encontrada, foi feita uma pracinha e foi colocado uma estátua em homenagem a Sarah. Esse caso foi tão chocante que até hoje comove as pessoas enquanto passa pelo local onde o corpo de Sarah foi encontrado. Os pais de Sarah, quando souberam que ela foi encontrada, eles ficaram felizes pensando que ela estava viva. Mas depois que viram o corpo de Sarah daquele estado, eles ficaram sem o que pensar. Mas os médicos de Roy Williams, esse cara aqui, disseram que Roy Williams tinha um distúrbio que em todo lugar que ele andava, que quando ele olhava as crianças, olhava garotas, ele era fascinado em garotas, ele ficava louco, ficava delirado enquanto via crianças, ele queria, é como se fosse brinquedo para ele. Então Roy Williams foi condenado a 40 anos de prisão. E esse caso comove as pessoas até hoje. Sarah tinha sido estrupada por esse cara chamado Roy Williams. Esse caso ficou tão chocado na Inglaterra que quando eu vi, eu fiquei em choque. Uma garotinha de 8 anos que estava só brincando com seus irmãos, que tinha acabado de sair da casa de seus avós só para brincar e depois nunca mais foi vista. Roy Williams foi preso e foi condenado a 40 anos de prisão. No local onde a Sarah foi encontrada, foi feita uma pracinha e foi colocado uma estátua em homenagem a Sarah. Esse caso foi tão chocante que até hoje comove as pessoas enquanto passa pelo local onde o corpo de Sarah foi encontrado. Os pais de Sarah, quando souberam que ela foi encontrada, eles ficaram felizes pensando que ela estava viva. Mas depois que viram o corpo de Sarah daquele estado, eles ficaram sem o que pensar. Mas os médicos de Roy Williams, esse cara aqui, disseram que Roy Williams tinha um distúrbio que em todo lugar que ele andava, que quando ele olhava as crianças, olhava garotas, ele era fascinado em garotas, ele ficava louco, ficava delirado enquanto via crianças, ele queria, é como se fosse brinquedo para ele.
Então Roy Williams foi condenado a 40 anos de prisão. E esse caso comove as pessoas até hoje.